E aí, galera, estamos aqui mais uma edição do Tô na Área. A galera já sabe que se derrubar é pênalti. Hoje vamos ser literalmente derrubados. Nada de futebol, não. A gente está aqui no Gracie Jiu-Jitsu, aqui em Norte Miami Beach. E você derrubado por nada mais, nada menos que um Gracie. Chega aí, galera. Esse aqui é o Pedro Valente, o brasileiro que está trazendo o Gracie do Brasil pra cá. E aí, Pedrão, beleza? Como é que tá? Certinho. Pra fazer esse negócio mais interativo com vocês hoje, a produção conseguiu até um kimono esperto pra fazer uma aula. Vamos aí, galera. Fala assim um pouquinho pra mim, fala um pouquinho da história do jiu-jitsu pra gente, que eu sei que tem muito brasileiro que conhece, sabe o que é e tal, mas fica assim, o jiu-jitsu moderno, assim, é uma coisa que as pessoas têm uma ideia meio, como é que se diz assim, meio deturpada, exatamente. Entendeu? O jiu-jitsu às vezes não é o que as pessoas realmente acham que é. Fala um pouquinho pra gente disso. O jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal milenar, né? Começou na Índia há 4.000 anos atrás, da Índia foi pra China, passou pela Ásia, né, no Japão. A arte se desenvolveu muito como arte do exército imperial japonês, dos samurais. E no início do século passado, o jiu-jitsu veio para o Brasil, através do Conde Koma, que era um mestre japonês, e ele ensinou jiu-jitsu para a família Gracie. E o mestre Hélio Gracie, que hoje em dia continua ensinando, está com 89 anos, ele inclusive esteve aqui na academia mês passado, ele aprendeu esse jiu-jitsu da família dele, mas ele não podia fazer todas as técnicas que ele aprendeu porque ele não era muito forte, era leve, fraco, magro, então ele não conseguia fazer aquelas técnicas. Então ele teve que adaptar o jiu-jitsu para ele poder fazer. Então ele adaptou, e o jiu-jitsu hoje em dia é uma luta que não depende de força, né? É uma luta que depende de técnica e alavanca, exatamente para o mais fraco poder vencer o mais forte através das técnicas, através das alavancas, sem precisar de força. Fala um pouco assim dos cuidados que um lutador de jiu-jitsu tem que ter com a saúde, com o corpo físico, essas coisas. Que às vezes muitas pessoas acham que o cara tem que ir lá malhar, ficar grandão, e isso é a saúde dele. Não, fala um pouco do que o cara tem que fazer para realmente ser saudável, para poder lutar direito, aguentar golpe, essas coisas. O segredo da luta realmente, da arte, o segredo do jiu-jitsu é seguir a filosofia. E dentro dessa filosofia, a família Gracie, o professor Carlos Gracie, ele bolou um sistema de alimentação, a dieta Gracie. Então é muito importante que o lutador de jiu-jitsu siga uma dieta natural. E existe a dieta Gracie? A dieta Gracie, que é um sistema de combinação de alimentos, exatamente formulado para poder facilitar a digestão. Então a gente come super natural, muita fruta, muitos vegetais, sempre combinando os alimentos de uma forma que facilite a digestão e proporcione uma saúde melhor, né? Legal, legal. Existem vários comentários no Brasil, não é assim uma coisa assim gigantesca, mas eu queria saber o que você acha sobre isso. Existe, por exemplo, o judô nas Olimpíadas, essas coisas, até outras lutas, como a luta livre, esgrima, essas coisas assim. O que você acha do jiu-jitsu ser um dia chegar às Olimpíadas um dia? Eu acho que até seria uma boa ideia, né, o jiu-jitsu como esporte chegar às Olimpíadas. Agora, o principal do jiu-jitsu não é o jiu-jitsu como esporte, principalmente o jiu-jitsu que a gente ensina aqui, que o professor Hélio sempre ensinou, é como uma defesa pessoal, uma arte marcial, para ensinar as pessoas a poderem se defender numa briga de rua. Então não é propriamente dito para o atleta, porque muita gente pensa que o jiu-jitsu é só para atleta, para cara forte, como você falou, pessoal forte que toma bomba, luta jiu-jitsu. A ideia não é essa, a ideia é exatamente dar condições para o mais fraco poder vencer o mais forte se surgir uma situação de briga de rua, onde um cara mais forte, folgado, venha mexer com você, você pudesse poder se defender sem precisar usar força, sem precisar levantar peso, sem precisar ser forte. Então, não é voltado para o atleta. O jiu-jitsu que a gente ensina assim, apesar de a gente ter lutadores que entram em competição e tudo, o nosso enfoque é para defesa pessoal e não para competição. Existiu no Brasil, ainda existe um pouco, existe uma minoria hoje em dia, mas teve uma época que o jiu-jitsu, principalmente no Rio de Janeiro, que eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, existia aquela coisa do pit boy, aquela coisa do jiu-jitsu que era feito para o cara ir na boate, quebrar a cara de todo mundo, Dizem que deu uma melhorada, dizem que há uma conscientização. Você acha que hoje lutadores de jiu-jitsu, a partir de um momento, conseguiram uma conscientização de que não é só para aquilo, que é muito mais uma defesa, talvez até um esporte, mas não uma arrumação de briga, né?
Realmente o que você falou é verdade. O jiu-jitsu hoje está com uma imagem totalmente deturpada no Brasil. E até por culpa de professores que não têm curso de professor, não são autorizados, não tem realmente uma escola boa de jiu-jitsu. Então aprendem umas técnicas aqui e ali, abrem academia e começam a ensinar, sem ensinar filosofia. Como eu falei, o segredo da arte é a filosofia. Claro. Então é importante você seguir uma vida saudável, não usar droga, não beber, não fumar. E hoje em dia você vê lutador de jiu-jitsu em boate, bêbado, batendo em meninas, quer dizer, fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com jiu-jitsu. Então isso aí eu não gosto nem de chamar isso de jiu-jitsu, porque não tem nada a ver esses pit boys, esse pessoal que anda na rua cheio de marra, querendo arrumar confusão. Isso aí o pessoal normalmente não sabe lutar, não tem técnica e são covardes mesmo. Eu já ouvi falar muito dessa coisa que o lutador de jiu-jitsu, quando ele vai para um campeonato, uma coisa assim, existe assim uma abstinência sexual, cara, de vários caras, que isso é uma coisa bem famosa até, de que o cara antes de lutar, assim, no dia seguinte, ele não tem sexo, ele não existe, assim, pra ele fica naquela concentração. O que você acha disso? Você acha que é bom ou o sexo poderia atrapalhar? O que você acha? Realmente isso é um tema bem controvertido, né? Existem várias opiniões diversas no ramo da fisiologia esportiva, tem muita gente com diferentes opiniões, né? Eu realmente sigo a filosofia do professor Hélio Gracie, que na época que lutava, ficava até vários meses sem ter nenhuma atividade sexual. Então, a minha opinião é concordar com ele. Eu acho que realmente o sexo tira um pouco da sua energia vital. Antes de uma luta, de uma competição, não seria recomendável, vamos dizer assim. Melhor depois como recompensa, né? Se o cara ganhar, ele pode ter uma recompensa melhor ainda. Como é que é a mulherada no jiu-jitsu, cara? Você tem aula com mulheres? A mulherada chega a ficar forte, assim, derrubar uns caras, assim, por aí? Como é que funciona a mulherada? Fica assim, tem umas mulheres que treinam aqui que realmente têm uma eficiência incrível. Nessa parte de defesa pessoal, inclusive, porque a gente tem aqui técnicas contra todo tipo de agressão que você possa imaginar. Contra estrangulamentos, contra se o cara te pegar pela tua camisa, se o cara te abraçar, se o cara te der um soco, te der um pontapé. Quer dizer, contra tudo isso a gente tem uma defesa. E as mulheres podem fazer tão bem quanto, ou melhor. Normalmente as mulheres aprendem mais rápido que os homens. Porque como elas às vezes não são tão musculosas e tão fortes, elas têm mais sensibilidade. O jiu-jitsu depende disso, de sensibilidade, técnica e não de força. Bom, vocês estão falando que tá todo mundo aprendendo e batendo, eu quero bater, eu quero ver se eu consigo bater em alguém aqui. Eu sei que nele não. Vamos ver se eu aprendo alguma coisa daqui de hoje, depois, né? Ver se alguém bater, né? Arrumar uma confusão aí na rua, você vai se ver comigo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro pessoal que estiver interessado em aprender uma luta e está interessado em melhorar a sua condição física, e às vezes você não está no hip de às vezes ficar levantando peso, que às vezes pode se tornar uma coisa muito monótona. Vir aqui à academia, experimentar uma aula, é um clima super legal, a gente tem um grupo de alunos realmente muito legais, e convidar todo mundo que está assistindo esse programa a vir aqui experimentar o jiu-jitsu, que eu acho que hoje em dia é uma coisa fundamental, porque ninguém vai sair na rua arrumando briga, e essa não é a ideia. Agora, se algum dia acontecer alguma coisa, você vai ter uma arma, uma coisa para se defender numa situação dessa. Então, realmente é uma coisa muito importante. E, além disso, traz inúmeros benefícios para a sua saúde, que realmente eu recomendo a todo mundo que venha aqui à academia e aprenda o nosso jiu-jitsu, que é uma técnica fantástica. Ninguém tem nada a perder, só tem a ganhar. Então, galera, vamos ver se eu consigo dar uns golpes aqui ou se eu vou ser golpeado. Veja aí. O cara pesa 2 vezes que eu. Aí, galera, se eu conseguir sair daqui, a gente se vê semana que vem. Tô na área.